Olá pessoal, meu nome é Roberto Gabriel Ruver. Eu estou fazendo esse trabalho referente a switch, né? Mas focando também na comutação na camada de enlace. Então, para que o switch serve dentro da camada de enlace? Esse trabalho foi feito para a disciplina de redes de computadores para o professor Maurício de Souza da aula das faculdades. Bem, começando, antes de falar sobre o switch, eu vou falar um pouquinho sobre a rede. Conhecer porque serve a rede em geral, né? Então, as redes locais de computadores LANs, MANs, LANs permitem então aos usuários fazer o compartilhamento dos seus arquivos entre periféricos. Então, esses periféricos podem ser servidores, impressoras, computadores, notebooks, smartphones e outros dispositivos. Então, a função básica são as informações e aplicações de maneira simples e eficiente. Então, é o compartilhamento de arquivos dentro de vários dispositivos que a gente conhece para ter um compartilhamento importante e interessante dentro da empresa, agilizar os processos em geral. E um desses fatores é o switch. Tá? O switch é um dos principais fatores para o funcionamento da rede dentro de uma corporação. Bem, a definição do switch então é o que? O switch é um dispositivo que filtra e encaminha pacotes entre vários segmentos de redes locais, operando então na camada de enlace que falaremos a seguir. O switch então funciona como um nó central de uma estrela, basicamente. Ele tem como função o chaveamento ou comutação entre as estações que desejam se comunicar. Então, basicamente, ele controla todos os pacotes que vão e filtra todos os pacotes que vão ser encaminhados dentro da rede. Tá? O funcionamento então dele, o funcionamento de um switch então é conectar segmentos de redes diferentes. Um switch mapeia os endereços dos nós, tá? que residem dentro de um segmento de rede e permite apenas a passagem do tráfego necessário. O switch aprende quais estações estão conectadas a cada um dos segmentos de suas portas. Ele examina o tráfego de entrada, deduz endereços MAC de todos os segmentos e estações conectadas a cada porta e usa essa informação para construir uma tabela de endereço local, chamada CISC. Assim, quando o switch recebe um pacote, ele determina qual o destino e a origem dele, encaminhando-o para a direção correta, então bloqueando a passagem desse pacote para outra rede, caso a origem e o destino seja o mesmo segmento da rede. Então, basicamente, o funcionamento dele é fazer todo o caminho, filtragem, endereçamento, compartilhamento de todos os pacotes dentro da rede. Ele determina tudo em uma tabela chamada ASIC. Principais vantagens do switch. Tá? Então, basicamente, as principais vantagens o processo de computação baseado em hardware. Então, ele é todo baseado em hardware, que dá uma vantagem ao switch. A velocidade de transmissão pode ser limitada. Tá? Ou seja, o que é isso? Pode ser limitada para diversos usuários. Então, se um usuário ele não pode receber mais que 1 mega de velocidade, ele pode ser limitado pelo switch mesmo. Tá? Ele tem baixa latência, tá? A espera dele não é tão demorada, é super rápida. O custo dele é baixo e tem alta eficiência, então ele é muito eficiente, bem seguro também. Então agora falaremos então referente à comutação na camada de enlace. A comutação basicamente então ela começa no endereçamento de hardware, né? E a comutação então ela se baseada no endereço de hardware, que significa que o MAC da placa de rede do dispositivo é utilizado para a filtragem da rede. Então toda a placa de rede tem um endereço MAC que o hardware, que o dispositivo de hardware do switch ele filtra essa rede. Switches utilizam chips especiais chamados ASICs para formar e manter as tabelas de filtragem. Os switches são rápidos porque não analisam informações permitentes à camada de rede. Analisando em seu lugar os endereços de hardware dos frames, ou pacotes ou arquivos, melhor dizendo, ele analisa antes de decidir
por qual caminho ele será enviado ou abandonado. Dependendo do arquivo, ele não será aceito pela rede. O que torna a comutação na camada enlace tão eficiente, então, é a não modificação no pacote de dados. Caso nenhum pacote de dados é realizada, o processo de comutação é muito mais rápido que qualquer outra rede e é menos suscetível a erros que de roteamento. Então a comutação na camada enlace por switch é mais rápida, não alterando pacotes de dados, e erros de roteamento são poucos, tá, dentro da comutação. Então aqui tem uma figura mostrando um pouco como é que funciona a camada de enlace. Então temos aqui vários servidores, protocolos, que é no caso do protocolo de enlace, que é o que o switch faz, que nós estamos falando aqui referente a camadas de enlace. Então a camada de enlace basicamente é toda a comunicação que há dentro de uma rede, entre servidores, computadores, impressoras, do switch que faz essa transmissão de dados, Basicamente é isso. Agora falaremos então referente à inibição de loops. Loops são uma coisa importante dentro da rede de computadores. Na rede local ou em qualquer outro lugar, acontece vários loops que podem fazer o que? Eu vou falar aqui agora de 3 tipos de loops que acontecem dentro de uma empresa. Então o primeiro aqui pode gerar frames contínuos na rede. Seria o que? Caso nenhum esquema de inibição de loops da rede seja implantado, os switches poderão propagar frames continuamente na rede. Ou seja, pode gerar arquivos contínuos um atrás do outro dentro de uma rede. Isso pode gerar muito conflito em arquivos e mau funcionamento da rede. Outro exemplo é o aumento das chances de um dispositivo de receber múltiplas cópias de um mesmo frame ou de um arquivo, uma vez que esse frame pode chegar de diferentes segmentos simultâneos. Ou seja, o que? Ele pode receber vários arquivos, cópias de um mesmo arquivo, de um certo lugar ou até de diversos lugares. Isso também gera um conflito dentro da rede. E outro, que é o principal, que é um dos mais problemáticos na rede, são os múltiplos loops, que é o que? Ou seja, é um loop dentro de outro. Isso acontece quando, se uma tempestade de broadcast ocorrer, que então no caso é esse loop dentro de outro, o switch ficará sem condições de desempenhar a comutação de pacotes, literalmente travando a rede. Então, se acaso de acontecer isso, vai travar a rede toda ela. Então é um dos mais perigosos que tem. No outro caso aqui, nos dois casos acima, ele não é tão perigoso. Somente o usuário vai receber vários arquivos copiados ou um atrás do outro. E no caso de baixo, acontece de não parar mais e travar ele total. Agora vamos falar sobre Spanning Tree, que é um modo de você melhorar esses problemas de loops, Ele então basicamente resolve problemas de loop em redes. Spanning Tree Protocol então é um protocolo para equipamento de rede que permite resolver problemas de loop em redes comutadas, onde a topologia introduz anéis nas ligações, auxiliando na melhor performance da rede. Então no caso ele faz o que? Ele examina a rede para, dependendo do caminho, ele poder analisar e ver qual é o melhor caminho para não acontecer nenhum loop dentro da rede. Um exemplo aqui, as linhas pretas que tem aqui na rede são os caminhos principais dentro da rede, entre os switches, e entre os computadores. As linhas vermelhas são as eliminadas ou as feitas pela Spanning Tree. Analisa essas linhas alternativas, que são as vermelhas, para ver se podem ser utilizados ou não. Porque no caso aqui eu tenho o switch A e o switch B, eu tenho o caminho L1 e L2. Esse é um caminho que o arquivo pode passar e chegar ao switch B, ou ao contrário também. Já na linha vermelha também pode ser feito isso,
Mas se eu liberar as três portas aqui, o arquivo vai chegar até o sítio B em dois caminhos diferentes, mas vai chegar o arquivo ao sítio B duplicado, no caso ele vai receber duplicado. Então esse já é um erro de loop múltiplo. Então acontece o quê? Então ele analisa alguns caminhos e elimina ou determina que não pode ser usado em alguns casos. Tá? Então o exponente verifica isso. Agora eu vou falar sobre o bridges e switches. Bridges é um outro dispositivo, um outro periférico parecido com o switch, só que ambos podem ser utilizados na mesma camada de enlace, na mesma configuração de roteamento dentro de uma rede, mas existem algumas diferenças. Tá? O bridges é usado em software, tá? e o switch é somente em hardware. Tá? Deixa eu ver aqui. O bridges então ele possui somente você pode gerar um spanning tree, somente uma spanning tree, enquanto o switch pode gerar vários. Então o switch ele tem menos risco de decorrer loops, enquanto que o bridges pode decorrer vários. E o bridges pode ter 16 portas, enquanto que o switch pode ter centenas. Então uma rede grande sempre vai ser utilizado no switch, tá? Porque ele acontece menos erros de loop, e a configuração dela é em hardware, e pode ser utilizado vários switches, um ligado no outro, configurado corretamente, né? E pode ser ligado centenas e centenas de portas, de computadores, de servidores em geral. Dentro da comutação na camada de enlace, existem três tipos de comutação. Tem a Story and Forward. Na verdade, essa é uma comutação, como o nome já sugere, que está em inglês, traduzido para português, é armazene e encaminhe. Tá? A função dela então é: esse modo de comutação faz com que o frame, o arquivo, seja em primeiro momento completamente recebido e armazenado no buffer do switch. Então ele armazena no local de caminho dele. Em seguida, então, ele é a checagem de erros, ver se ele tem algum erro, se está tudo certo com ele. Depois disso, então, é efetuado e finalmente o endereço de destino é localizado na tabela MAC. Então ele vai para a tabela MAC depois de checar os erros e verifica se para onde esse arquivo vai. Então ele verifica na tabela e manda o arquivo para o destinatário. O outro arquivo é o boot trawl, que esse no caso é em tempo real. Esse é o modo predominante quando se fala em computação LAN. Nesse modo, o switch copia apenas o endereço de destino, então ele pega o endereço de destino para seu buffer, né, e logo após o endereço do hardware de destino é localizado na tabela MAC e a interface saída é determinada e o frame é encaminhado ao seu destino. Então, primeiro ele verifica para onde ele vai ser enviado esse arquivo, mas ele não checa erros, tá? Então ele verifica se tem erro. Ele primeiro procura o caminho e depois encaminha. Enquanto que o Story and Forward, o arquivo de cima, ele já tem uma tabela MAC onde está armazenado os caminhos. Tá? E o último, o Fragment Free, é basicamente o boot trawl modificado, no caso do tempo real modificado. Pois ele faz o que? Ele aguarda a passagem da janela de colisão antes de caminhar o pacote. Então o funcionamento é assim: você considera a alta probabilidade de que se um frame possui algum erro, ele está dentro dos 64 bits iniciais. Então ele faz a verificação de erros. A única diferença então desse para o de cima aqui, o segundo, é que esse aqui ele verifica pacotes de 64 bits e dentro desses 64 bits ele verifica se tem algum erro. Se tiver algum erro, ele não encaminha para o destinatário. Ether Channel. Eles são um tipo de comutação basicamente utilizado também, bastante utilizado. É uma comutação diferente, mas bem interessante. Ela tem a princípio a função do quê? É uma forma de agrupar links
redundantes de forma a criar um canal virtual cuja banda equivaleria à soma da banda dos links que o compõem. Então, por exemplo, se eu tenho um link de 100 megabytes, e se eu agrupar dois links de 100 megabytes, automaticamente ele criará um link virtual, um canal virtual que chama de 200 megabytes. Então, se eu juntar dois links de 100, automaticamente ele gerará um link virtual de 200 mega. E qual a vantagem disso? A vantagem é que essa tecnologia pode ter vários links redundantes, né, bem funcionando perfeitamente, sem que sejam ocísios, sem que oscile essa rede. Melhorando então assim, a performance da rede, tendo a performance da rede bem ampla, melhorando o tempo, tá? O tempo também vai ser muito mais rápido, tornando assim a rede bem mais veloz. Então, se tiver algum caminho dentro da rede que não está sendo ocupado, ele vai pegar esse link e agrupar com outros, e vai tornar então a rede automaticamente mais veloz, mais rápida e mais organizada também. Então, essa é a função do Ether Channel. E a pergunta que eu faço para vocês, professor e para a turma, é uma pergunta básica e referente ao switch. Qual a principal função de um switch na rede local? Um pouco mais no início da videoaula eu já falei a resposta, então se vocês pesquisar bem, e não é difícil, tá? Beleza? Então, esse então foi a proposta do meu trabalho. Não pude estar presente no dia, mas como eu tinha que apresentar esse trabalho, eu fiz por videoaula, tá? Então é isso, beleza? E fica até a próxima, beleza? Valeu!